pessoal, nós chegamos ao nosso último vídeo sobre o círculo íntimo de Hitler e hoje a gente vai falar sobre Martin Bormann. Não sei se vocês já ouviram falar dele, mas ele foi um importantíssimo nazista, chefe da chancelaria do partido, e ele se tornou muito poderoso a partir de 1941. Vou contar um pouquinho, como de costume, o currículo e a história dele, tá bom? Então, desde a Primeira Guerra Mundial, ele já era antissemita. Ele, inclusive, fazia parte de uma associação de proprietários antissemitas e ele chegou a ficar preso por 1 ano por ter sido cúmplice no assassinato de uma pessoa, em 1924. 3 anos depois, ele entrou para o Partido Nazista e em 1937 se juntou às forças militares da SS. Bormann começou a ganhar a reputação de ser uma especialista em finanças quando trabalhou no escritório de seguro. Ele criou um fundo auxiliar em que cada membro do Partido Nazista pagava uma cota desse seguro-saúde e recebia indenização se sofressem ferimentos, enquanto eles prestavam o serviço para o partido. Em 1933, ano em que Hitler foi chanceler, foi impulsado, Bormann também foi aceito como chefe de pessoal no escritório de Rudolf Hess, que era o vice-chanceler. Bormann, então, foi secretário de Hess de 1933 a 1941, quando Hess sai da Alemanha. E esse departamento de Hess, ele era responsável por resolver disputas dentro do partido e agir como intermediário entre o partido e o Estado. E Bormann serviu-se da sua posição para criar muita burocracia e envolver-se em todos os processos de tomada de decisão. Por volta de junho de 1934, a reputação de Bormann chegou até Hitler, que o aceitou no seu círculo privado. Ele então passou a acompanhar o líder para tudo quanto era lado, fornecendo-lhe relatórios de eventos, enfim, inúmeras solicitações. Em 1935, acontece a grande virada na vida de Bormann. Ele foi nomeado para chefe de obra na propriedade de Hitler no sul da Alemanha. É que no início da década de 1930, Hitler comprou a casa de campo depois de se tornar chanceler. E aí ele elaborou um plano de expansão e escolheu Bormann para supervisionar tudo isso. Bormann tratou da construção de todo o condomínio. As casas para os guardas, as estradas, garagens, casas para convidados, alojamentos, casas dos membros do círculo privado como Göring, Speer e a própria casa de férias de Bormann. Quando as obras enfim ficaram prontas, Hitler passava muito tempo na sua nova mansão e Bormann virou seu secretário pessoal. Ele tinha conseguido com sucesso suplantar Hess e usurpou a sua posição ao lado de Hitler. Nesta função, ele começou a controlar o fluxo de informação e acesso ao Führer. Hitler confiava tanto nele que entregou o controle das suas contas pessoais e Bormann passou a administrar todas as suas finanças. O poder de Bormann, como eu disse, foi crescendo a partir de 1941. Ele era o responsável por controlar o acesso a Hitler e, aos poucos, ele foi vetando alguns nazistas que ele não gostava, como Goebbels, Göring e Himmler, tentando reduzir o poder deles. Um dado curioso é que Bormann, assim como muitos nazistas, era radicalmente anticristão. Ele concordava com Hitler de que a religião era incompatível com o nacionalsocialismo. Bormann foi um dos principais proponentes da perseguição às igrejas. Conseguiu reduzir a instrução religiosa lecionada nas escolas públicas e retirar os crucifixos das salas de aula. Em 12 de abril de 1943, Hitler nomeou oficialmente como secretário pessoal do Führer. Ele tinha o controle sobre todas as questões internas e essa nomeação deu-lhe o poder oficial para agir oficialmente. Bormann defendeu sempre a utilização de medidas extremamente duras e radicais quando se tratava dos judeus, dos povos dos países conquistados e dos prisioneiros de guerra.
Em 31 de abril de 1941, ele assinou um decreto para ampliar as famosas leis de Nuremberg aos territórios anexados. Depois disso, ele assinou o decreto de 9 de outubro de 1942, estabelecendo que a solução final na Grande Alemanha já não podia ser resolvida recorrendo à imigração, mas apenas através, abre aspas agora, do uso de força implacável nos campos especiais do leste, fecha aspas, ou seja, nos campos de extermínio. Mas com a guerra perdida, Hitler transferiu o seu quartel-general para o Führerbank, em Berlim, em 16 de janeiro de 1945, onde ele, juntamente com Bormann e outros grandes nazistas, ficaram até o fim de abril. No dia 29 desse mês, Bormann e outros líderes nazistas assinaram o testamento de Hitler. Segundo os últimos desejos do Führer, Bormann foi designado para ministro do partido, confirmando assim a sua posição de secretário-geral do partido. No dia 1º de maio, depois do suicídio de Hitler, Bormann saiu do bunker para fugir ao cerco soviético. Ele levou consigo até uma cópia do testamento de Hitler. Durante os dias caóticos que se seguiram ao fim da guerra, começaram a chegar relatos contraditórios sobre o paradeiro de Bormann. Ele teria sido visto na Argentina, na Espanha, na Itália, em diversos locais. A esposa dele foi colocada sob vigilância, no caso de o tentar contactar. Caso Bormann estivesse vivo, foram emitidas várias notícias sobre os julgamentos que iria acontecer em Nuremberg, para o notificar das acusações contra ele. Com a falta de evidência sobre a morte ou não de Bormann, o Tribunal Militar Internacional julgou mesmo assim em ausência, tal como permitido pelos regulamentos. Ele foi acusado de 3 crimes e foi condenado a 2, crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Então, em outubro de 1946, ele foi condenado à morte por enforcamento, com a condição de que, se no futuro ele fosse encontrado com vida e se surgissem novos fatos, estes podiam ser tomados em consideração para reduzir a sua pena. Em 1964, o governo da Alemanha Ocidental ofereceu uma grande recompensa em dinheiro por qualquer informação que levasse à captura de Bormann. Por todo o mundo começaram a aparecer relatos da presença dele. Eram muitas as especulações, como por exemplo de que na verdade ele tinha sido um espião soviético e que tinha escapado para Moscou. Os caçadores de nazistas acreditavam que ele poderia estar na América do Sul. Houveram escavações no local que algumas pessoas afirmaram ter visto o cadáver de Bormann, mas nada foi achado. Daí que em 1972, trabalhadores que realizavam obras no terreno próximo a essas escavações iniciais descobriram restos de 2 esqueletos humanos, por acaso. Durante a autópsia, foram encontrados fragmentos de vidro nas mandíbulas de ambos os esqueletos, sugerindo que teriam ingerido ampolas de cianeto para se matarem. Registros dentários identificaram que um dos esqueletos realmente era o de Bormann. A reconstrução facial foi realizada no início de 1973 e pouco depois o governo da Alemanha Ocidental declarou que Bormann de fato estava morto. Em 1998, outra pesquisa, dessa vez com testes genéticos e fragmentos do crânio, confirmou definitivamente a identidade dele. Bormann foi casado, teve 9 filhos com a esposa e com a amante. Um dos seus filhos, inclusive, se tornou um padre católico, trabalhando na África como missionário. E aqui a gente encerra essa série de vídeos sobre o círculo íntimo de Hitler, esses 6 nazistas que influenciaram e muito todo o regime nazista. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!